Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto a Rússia intensifica os ataques à infraestrutura de energia da Ucrânia, já mirando o inverno, Kiev responde mirando o coração da economia de guerra russa, as refinarias de petróleo. No vídeo de hoje, vamos analisar essa escalada e as diferentes versões do que está acontecendo no campo de batalha. Bom, vamos começar com os ataques russos, né? Autoridades ucranianas informaram hoje que ataques russos deixaram pelo menos 70 mil consumidores sem energia na região de Chernihiv, no norte do país. Isso mostra que os russos estão seguindo sua estratégia de atacar a infraestrutura de energia antes da chegada do frio, né? Ao longo de mais de 3 anos e meio de guerra, foi isso que aconteceu, e nas últimas semanas essa mesma estratégia tem se intensificado. Além da energia, o CEO da companhia ferroviária ucraniana disse que os russos também têm realizado ataques sistemáticos contra as ferrovias do país desde o verão. Bom, agora vamos para a linha de frente porque, segundo relatos, está rolando uma situação crítica para as tropas ucranianas perto do reservatório de Klebambik, na região de Donetsk. Uma fonte das agências de segurança russas afirmou que as unidades militares ucranianas estão praticamente presas na área. Isso porque as tropas russas estariam avançando pelos lados e o reservatório é um obstáculo natural que impede a retirada. Aí, a única rota para receber reforços e munições, a estrada Alexandro-Kalinovo, já estaria sob o controle de fogo russo, deixando os ucranianos numa verdadeira zona de morte. O Ministério da Defesa da Rússia chegou a dizer no dia 24 de setembro que a maioria das forças ucranianas na área já foi eliminada, restando apenas cerca de 80 homens. Gente, como sempre, tá? Essa é uma versão russa dos acontecimentos e precisa ser vista com cautela porque não foi confirmada nem pelo outro lado, nem verificada de forma independente. Bom, gente, mas como eu disse no início, a Ucrânia não está parada. O Estado-Maior da Ucrânia confirmou hoje que drones ucranianos atingiram a refinaria de petróleo Afipsk, na região de Krasnodar da Rússia, durante a noite. A refinaria Afipsk fica a cerca de 200 quilômetros da linha de frente e é um centro logístico importante para o fornecimento de diesel e querosene de aviação para as forças russas. Ela seria responsável por mais de 2% de toda a produção de refino de petróleo russo. O Estado-Maior ucraniano disse que o objetivo é reduzir o potencial ofensivo do inimigo e complicar o fornecimento de combustível. Bom, mas será que os russos confirmaram isso? Bom, sim e não, né? As autoridades locais disseram que destroços de drones caíram em uma das unidades da refinaria, causando um pequeno incêndio que foi apagado e que não houve vítimas ou grandes danos. Já os ucranianos dizem que a extensão e os detalhes dos danos estão sendo esclarecidos. Gente, essa não é a primeira vez, né? A mesma refinaria já tinha sido atingida em agosto. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter interceptado 55 drones ucranianos em 8 regiões durante a noite, incluindo 3 sobre Krasnodar. Mas será que esses ataques estão surtindo efeito? Bom, segundo o comandante em chefe da Ucrânia, o Alexander Sirski, a resposta é sim. Ele disse ontem que os ataques ao setor de petróleo da Rússia interromperam severamente o fornecimento de combustível e a logística para as forças de Moscou. Veja só o que ele disse, abre aspas. As capacidades do complexo militar industrial do inimigo foram reduzidas. Podemos ver isso no campo de batalha. Ele creditou a campanha de drones ucraniana chamada Deep Strike por criar uma crise de combustível na Rússia que afetaria diretamente a logística e o abastecimento de seu exército. Bom, meus amigos, enquanto isso, o teste de força retórica entre a OTAN e Moscou continua, né? A agência Bloomberg publicou uma reportagem dizendo que diplomatas europeus do Reino Unido, da França e da Alemanha teriam avisado Moscou, em particular, que a OTAN estaria pronta para abater qualquer aeronave russa que violasse o espaço aéreo europeu. Bom, isso rolou na imprensa, né? Mas parece que houve um comunicado oficial em off. Aí, perguntaram ao porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, como a Rússia responderia se a OTAN derrubasse um avião russo. Bom, a resposta dele foi bem calculada, para deixar aquele suspense sobre as possíveis consequências. Ele disse o seguinte, abre aspas, sabe, eu nem quero falar sobre isso. É uma declaração muito irresponsável, fecha aspas. E completou dizendo que as acusações de que aviões russos violaram o espaço aéreo de alguém são infundadas e que nenhuma prova convincente foi apresentada. Bom, meus amigos, mas será que não tem prova mesmo? Bom, há forma de provar ou basta alegar que houve a violação? E se o avião abatido pela OTAN cair em território russo ou ucraniano?
Bom, a OTAN afirma de pés juntos que 3 caças russos MiG-31 violaram o espaço aéreo da Estônia no dia 19 de setembro e ficaram lá por 12 minutos. E isso aconteceu só 9 dias depois que a Polônia abateu drones russos que também violaram seu espaço aéreo. O Reino Unido chegou a dizer essa semana que essas incursões russas aumentam o risco de um confronto armado direto entre a OTAN e a Rússia, né? Bom, o Reino Unido chegou inclusive a dizer essa semana que essas incursões russas aumentam realmente o risco de um confronto armado direto entre a OTAN e a Rússia. E por falar em fronteira, gente, vamos falar de um país fronteiriço, mas dessa vez aliado dos russos, Belarus, porque o presidente Alexander Lukashenko fez uma proposta bem interessante. Em uma reunião com Putin no Kremlin, Lukashenko propôs construir uma usina nuclear no leste de Belarus que poderia fornecer eletricidade para as partes da Ucrânia controladas pela Rússia. Ele chegou a usar a mesma linguagem de Moscou, né? Chamando os territórios de regiões libertadas. Essa oferta mostra quão próximos os dois líderes estão, né? Isso acontece no mesmo momento em que Trump tenta uma estratégia de oferecer incentivos a Lukashenko para libertar prisioneiros políticos e melhorar as relações com o Ocidente. Claro que a Rússia gostou da proposta, né? Putin disse que financiamento não é um problema. Se houver um consumidor que vai pegar a eletricidade e pagar a tarifa necessária, isso pode se realizar, ou seja, a porta ficou aberta.